Graça e força, homens. Hoje eu queria falar com vocês sobre quando Deus não ouve a nossa oração. Sim, existem muitos textos que falam que o Senhor não estava ouvindo a oração do seu povo, estava rejeitando a oração do seu povo. E eu quero tratar aqui dois textos, um do profeta Malaquias e um da carta de Pedro. Por que esses dois? Porque esses tratam diretamente com o homem, com o marido, e essa é a minha intenção, é orientar vocês, homens e maridos. Então, vamos lá primeiro ler o profeta Malaquias, no seu capítulo 2, no versículo 13 ao 16. Vai dizer assim: a outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe soprasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado, para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Então aqui vamos entender o que estava acontecendo aqui com o povo, né? Quando Malaquias disse isso, trouxe essa advertência àqueles homens, né? Os contemporâneos ali de Malaquias, eles estavam angustiados porque Deus recusou-se a aceitar as suas ofertas, né? E como que isso estava sendo evidenciado? Estava sendo evidenciado porque as bênçãos estavam sendo retidas, né? A bênção, a resposta àquela oferta não ocorria, então o entendimento era que Deus não estava rejeitando aquelas ofertas. E o profeta explica que Deus estava agindo como uma testemunha contra os maridos que foram infiéis para com suas esposas. O casamento ele não é apenas um contrato, né? Um relacionamento entre um homem e uma mulher, ali uma via de mão dupla entre duas pessoas, onde entraram num acordo e estão ali convivendo junto. Mas na verdade é uma aliança, um relacionamento de vida tripla, no qual o casal deve prestar contas para Deus, pois o Senhor foi testemunha daquela aliança. Então são três componentes do casamento: é você, é sua esposa e é o Senhor, né? Então, por essa razão, a fidelidade conjugal está intrinsecamente ligada ao bem-estar espiritual. O casamento deve estar em boas condições ou as orações do casal serão impedidas. Então, aqui é muito importante que a gente venha entender essa questão, né? Nós precisamos sim prestar conta ao Senhor sobre como está o nosso casamento. O Senhor, ele é a testemunha, né, dessa aliança que foi feita entre, né, o homem e a mulher. E é muito interessante, por quê? Porque o texto de Malaquias, ele vai trazer a questão da infidelidade, né, da mulher da sua mocidade. Isso é muito citado na Bíblia quando se fala sobre, né, fidelidade, né, porque aparentemente, desde aquela época, era comum o homem, quando a mulher começou com ele lá, ela estava nova, bonita, né, e à medida que os anos vão passando, né, que eles não são mais moços, ele busca mulheres mais novas e é infiel àquela que começou, né, com ele lá, estava com ele desde o princípio. E Deus vem cobrar isso do povo. E ele vem falar, o texto ele vai falar que Deus ele odeia, né, o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas. Então aqui ele está falando sobre um homem violento. A gente pode entender que ele está fazendo um paralelo, que o divórcio é uma violência contra a mulher, e não deixa de ser, né? Então ele é uma violência emocional, né, psicológica muito grande contra a mulher, o adultério, mas ele também pode estar estendendo esse assunto a realmente um homem violento, o homem que trata a mulher com palavras violentas, né, um homem que é violento
fisicamente com essa mulher. Então ele está estendendo, né, esse cuidado com a esposa de não apenas ser fiel a ela, né, mas também a tratá-la bem. E por conta de não tratar bem a sua esposa, né, essa oferta do povo, essa súplica ao Senhor, ela estava sendo ignorada, né, pelo nosso Deus. E aí a gente vai vir para o Novo Testamento, onde Pedro ele vai abordar as mesmas questões, né, que é o cuidado do homem com a mulher. Então vamos ler então, primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 7. Né? Até aqui, né, no capítulo 3, Pedro veio dando as orientações às mulheres, né? Falou sobre a mulher ser submissa, se sujeitar em tudo ao seu marido. Ele veio dando as orientações de como a mulher deveria se portar em relação ao seu marido, e aqui ele continua falando como o homem precisa se portar com a sua esposa. Aí diz assim: semelhantemente, vós maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como também herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então ele vai falar aqui do impedimento da oração. Então existem algumas interpretações sobre essa frase, né? Para que não sejam impedidas as vossas orações. Aqui eu acredito ser a melhor, é que Deus está rejeitando a oração. A oração está sendo feita, existe uma súplica, existe um pedido, e Deus ele está rejeitando essa oração, assim como ocorreu ali em Malaquias, porque os dois textos se tratam do mesmo assunto, que é tratar bem as esposas. Então acredito, como lá está explícito, que o motivo, né, de as orações, das ofertas não estarem sendo atendidas era Deus rejeitar. Então eu entendo que aqui em Pedro, né, na carta de Pedro, também é o mesmo motivo. Então nós vamos ter outros textos no qual Deus fala que está rejeitando a oração. Né? Então Provérbios 28:9 é um, Isaías 1:15 é outro, né, Lamentações 4:4. Então tem diversos textos aí, mais do que esses, né, que vocês podem ir lá e vocês vão ver que sim, é uma prática Deus rejeitar o seu povo, quando esse povo ele está ali escolhendo estar em pecado. Né? Então, ou seja, a oração ela estava sendo feita, né, e Deus a ignorando, e por isso eu entendo que isso é a oração impedida, e também eu entendo isso por uma experiência pessoal minha, que no final aí eu vou deixar o meu testemunho, né, sobre esse entendimento e sobre esse texto. Então a gente precisa entender algumas partes desse versículo quando Pedro está trazendo essa orientação. É apenas um versículo, né? Se eu não me engano, para as mulheres acho que são 7 versículos, eu acho. Pedro fala bastante, né, para tentar trazer o convencimento ali da submissão. Parece que esse é um assunto que precisava de mais tempo para ser abordado, assim como é hoje, né? Então, mas a gente precisa entender que tem muita coisa aqui nesse versículo para ser entendida e para ser aplicada. Isso é importante. Vai dizer assim, ó, vivei com elas com entendimento. Então a gente precisa o que é viver com a mulher em entendimento? Né? Então parece que a palavra entendimento ela sugere uma relação de compreensão, paciência e empatia. Tipo, não basta conviver, é preciso compreender as necessidades, né? As emoções, a perspectiva da esposa. Então isso sim é a nossa função, homem. Então eu sei que é difícil a gente conseguir entender a forma como a mulher pensa, como ela sente as coisas, é muito diferente da nossa, mas é nossa obrigação, é mandamento. Está aqui Pedro dizendo que a gente venha, né, conviver com entendimento com nossas mulheres. Então você precisa se esforçar para poder conseguir enxergar as coisas da perspectiva da sua esposa. E vai dizer também assim, dando honra à mulher como vaso mais frágil. Então, essa expressão, né, de vaso mais frágil, ela reconhece, com certeza, a vulnerabilidade física da esposa, porque isso é a verdade, a mulher fisicamente, né, ela é vulnerável diante da gente, né? E, e acredito eu também, algumas pessoas, alguns jovens dizem assim, que isso se estende à questão emocional, né?
porque a mulher ela é mais sensível a algumas questões. Então tem coisas que acontecem no nosso relacionamento que a gente acha que são coisas normais. E só que isso deixa a mulher magoada, ressentida, né, se sentindo menos valorizada. Então é importante que a gente esteja atento a essas questões, que ela é mais frágil nesse sentido. Talvez não usar a palavra frágil, usar a palavra mais sensível, ter uma sensibilidade maior nessas questões. Nós precisamos estar atentos a isso, né? E dando honra, né? Então, essa palavra honra, ela vai reforçar a valorização e o cuidado, né? Quando a palavra fala sobre honra, normalmente está relacionado ao cuidado, né? Honrar pai e mãe, né? Então, há uma necessidade que você valorize, né, o seu pai e a sua mãe, pelo papel que eles têm na nossa vida, na sua vida, e que você os honre como? Cuidando deles. Então, honra está muito ligado ao cuidado, aquele pai idoso que precisa ser cuidado, né? Precisa ser protegido, provido e cuidado. Então, a honra está muito relacionada a isso. E a gente, seguindo no versículo, fala, chama elas de co-herdeiras, que elas são herdeiras conosco da graça da vida. Né? Isso indicando, né, que nós compartilhamos, tanto homem quanto mulher, uma herança espiritual, essa graça de Deus, né? Reforçando aí, né, a nossa igualdade da nossa dignidade diante de Deus. Então nós somos, tanto o homem quanto a mulher, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então aqui ele parece estar dando uma blindada aí em relação a qualquer tipo de machismo que possa existir, onde o homem venha se achar superior à mulher. Lembrando que existem sim as diferenças de papéis, né? Papéis diferentes para o homem e para a mulher. A liderança foi dada ao homem, mas a liderança ter sido dada ao homem não torna o homem superior à mulher. Pelo contrário, isso traz algumas responsabilidades e nós estamos aprendendo aqui, né, algumas dessas responsabilidades que temos que ter, né, esse cuidado com a nossa esposa, aquela que está debaixo da nossa liderança. E aí o versículo, né, ele vai terminar falando para que as nossas orações elas não sejam impedidas, né? Então, nós precisamos entender a importância desse relacionamento com a nossa esposa, ele está fluindo nos moldes, né, o qual Cristo quer, né, que nós venhamos conduzir a nossa relação. Malaquias ele vai falar sobre o homem violento, sobre o homem adúltero, e às vezes a gente não acha que nós não estamos nos encaixando nisso aí. E muitas das vezes, até pro texto de Pedro ali, né, a gente acha que não, pô, tá tudo de boa, não tenho esse tipo de problema no meu casamento. Então eu queria, nesse momento, contar o meu testemunho. No começo da minha caminhada, no meu ministério, né, eu comecei o meu crescimento em Cristo, né, a minha caminhada no meu ministério começou quando eu ainda namorava a minha esposa e nós éramos ali recém-casados e eu era um homem muito ativo naquele período na igreja, pregava bastante, dirigia cultos, tinha responsabilidade com a liderança dos jovens, né, com a realização de eventos, então era muito, muito, muito envolvido na obra. E para mim a minha vida estava muito bem. Eu não tinha problema nenhum com a minha esposa, na verdade eu pensava, né, glória a Deus que minha esposa tem um marido, um homem de Deus, um homem santo do lado dela, tá tudo ótimo. E aí teve um momento no culto onde o pastor chamou lá à frente, o pregador, não lembro quem, à frente para receber uma oração, para quem estivesse buscando, né, algo da parte do Senhor. Eu estava buscando algo da parte do Senhor, eu não me lembro, não me recordo o que era naquele momento, mas eu fui lá na frente. E quando eu cheguei lá na frente, o Espírito Santo falou ao meu coração: eu não vou ouvir a sua oração enquanto você não viver a vida comum do lar, né? Aí veio logo esse texto, né, de 1 Pedro na minha cabeça. Eu falei, opa, alguma coisa está errada, eu preciso ir lá conversar com a minha esposa. O culto acabou, fui para casa, e eu falei para minha esposa, eu falei, fui lá, né, buscar o Senhor, e ele falou que eu não receberia, não ouviria a minha oração, que eu precisava viver a vida comum do lar, e aí nós conversamos. E naquele momento eu descobri que nosso casamento não estava nada bem, que eu simplesmente não estava me atentando às necessidades da minha esposa, eu não estava a considerando como um vaso mais frágil, eu não estava a honrando de maneira ao qual eu percebesse que ela não estava bem.
Então conversamos, aí naquele momento ela confessou que em oração ao Senhor ela falava que era melhor ter ficado na casa dos pais do que ter casado, né? Pela situação que ela estava vivendo e que ela estava passando, o qual eu não percebia e achava que estava tudo muito bem. Então, o que eu sugiro a vocês, homens? Que vocês, se vocês olham para esse texto, vocês começam a identificar que vocês têm coisas a ajustar, que comecem logo, né? O texto de Malaquias, ele vai falar sobre o homem adúltero. E segundo o que Cristo nos revela, ele fala que aquele que olha para uma mulher que não é sua, com desejos sexuais, né, esse homem, ele já cometeu adultério. Então, talvez você, nesse momento, esteja se enquadrando, né, nesse quadro de homem adúltero, o qual está acessando sites que não deveria, está olhando, né, para mulheres que não deveria, seja no trabalho, seja na academia, né, e você tem cobiçado essas mulheres no seu coração. Talvez você não esteja atento, como eu. Talvez você seja uma pessoa envolvida na obra de Deus, né? Vivendo a sua vida, não reproduzindo nenhum pecado de forma intencional, mas não está se atentando para as necessidades, né, emocionais e espirituais da sua esposa. E isso te enquadra ali no versículo, né, de 1 Pedro. Então, que nós possamos, né, orar ao Senhor. Fala, Senhor, me revele, me mostre se tem algo em mim que eu preciso, né, transformar, que eu preciso abandonar, né, para que eu possa me enquadrar naquele padrão de marido que a sua palavra, né, tem para mim. E que você possa orar, buscar o Senhor, para que o Espírito Santo possa te incomodar e que você vá conversar com a sua esposa. Vá perguntar para ela, né, onde você aí está falhando, onde você precisa melhorar enquanto marido, enquanto pai, né, e que você possa todos os dias, né, chamar Jesus para essa relação. Lembrando que são nós três, né? É Deus e o casal, né? Então nós precisamos prestar conta à nossa testemunha aí dessa relação, né? Nesse momento que a gente se tornou uma só carne. Deus foi testemunha e nós precisamos dar satisfação a Ele e nos esforçarmos para que esse casamento ele venha dar certo, venha ser um casamento próspero, né, de todas as bênçãos, que venha ser um casamento centrado na palavra de Deus, centrado naquilo que Deus preparou para nós. Amém, homens? Espero que tenha ajudado vocês, né? Espero ter contribuído aí para o seu crescimento espiritual, para o seu entendimento, né? Que possamos aí caminhar, né, para nos esforçarmos para poder, né, sermos um exemplo, né, de marido, de pai e de homem de Deus. Graça e força, homens.